Estou colocando aqui para o pessoal, né, no WhatsApp, para avisar que eu estou aqui no YouTube. O interesse é usar essa ferramenta do YouTube para poder fazer uma apresentação e deixar ela gravada para quem não pôde assistir hoje, porque esse negócio está editando, é muito complicado, demora muito tempo, então vamos deixar aqui mais certo para no YouTube, tá? Eu deixar gravado e disponibilizar a gravação para depois. Aí você vai, bota em uma velocidade maior, você vai chegando aí. Aí, Kalina, muito bom. O interesse de deixar esse material gravado, porque o YouTube é muito bom para isso, né? Ele deixa gravado, deixa tudo certinho, fica mais fácil e todo mundo pode usar depois. Como é uma situação informativa, uma reunião que era para ser só da diretoria, mas ela está sendo uma reunião informativa, eu estou abrindo um pouco mais esse leque, tá? Eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse link no... vou colocar aqui também esse link no Instagram, porque aí o pessoal também pode acessar e deixa eu ver aqui como eu coloco ele aqui. E mesmo que não assistam agora, eu quero deixar já organizado aqui para depois qualquer pessoa poder acessar, né? Deixa eu postar esse aqui. Não, deixa eu postar. Vou postar o link no Instagram. Vou pegar o celular que é mais fácil para mim. Copiar. Como a gente vai falar sobre as eleições desse ano, é bom que esse vídeo fique gravado para todo mundo ter acesso e todo mundo poder participar, né? Para saber como é, para ter a transparência, né? A questão aqui é questão de transparência mesmo. Deixa eu colocar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, vou esperando o pessoal indo entrando, né? Hoje a reunião está sendo feita online também, pelo motivo de chuva, que é Lagoa Grande está chovendo, choveu hoje. Deixa eu criar aqui. Vou colocar aqui. Coloquei no YouTube. Pronto, live agora. Vamos ver se o pessoal está vendo aqui. Vou colocar aqui como link, né? Vou colocar um link. Achei. Concluir. Gostei. Gostei e saí correndo. Pronto. 19 horas, pontualmente. 19 horas, pontualmente. Já vou ficar aqui preparada já para fazer a apresentação. Então, quando a apresentação é no YouTube, não tem interação fora do chat, né? Então, vai ter que ser interação apenas com o chat mesmo. Então, vai ser aqui só no chat. Então, deixa para ter mais interação quando for presencial, quando a gente conseguir fazer presencial. Mas deixa eu colocar aqui o objeto de interesse aqui dessa apresentação de hoje, que é, na verdade, essa apresentação que eu vou colocar aqui agora.
Deixa eu colocar como janela inteira. Compartilhar aqui. E vou colocar aqui. E no meu celular eu estou acompanhando aqui o chat, certo? Então, como é que vai ser essa organização de hoje? A organização de hoje é o seguinte: era para ser uma reunião com a diretoria da A5G, para poder fazer aquela reunião mensal, só que, como precisa divulgar a eleição que vai acontecer agora, até maio ela tem que acontecer, então eu resolvi colocar no YouTube para ficar guardado e para que tivesse um link que ficasse disponível para todo mundo e quem está presente agora vê, quem não está vê depois, deixar gravado lá e etc, né? Então, é mais para falar sobre essas coisas. Aí, a interação vai ser por meio do chat, eu vou falando aqui as demandas, que eu já coloquei aqui, que é para ser rápida, tá? Não é para ser um vídeo muito longo, mas a demanda principal é exatamente esse calendáriozinho que está aparecendo aqui, que vocês estão vendo esse calendáriozinho aí, certo? Esse calendáriozinho aí é um calendáriozinho que é um calendário bem fofinho, ó, um calendáriozinho bem fofinho, que eu vou rabiscar ele aqui um pouquinho, mas é só para não esquecer do que tem que ter nesse calendário. Mas eu vou imprimir esse calendário para entregar para quem tiver interesse, tá certo? Para quem tiver interesse, eu vou entregar esse calendário. Esse calendário vai ser para que a gente possa anotar as demandas, acompanhar as demandas, certo? Aí, por enquanto, eu vou só rabiscar esse aqui, mas eu vou colocar aqui para a gente as demandas certinho. Aí, nesse calendáriozinho aqui, a gente tem os meses e tem que determinar em cada mês o que vai ser, o que vai acontecer. Coloquei aqui em janeiro, cada mês tem uma cor igual para os humanos, né? Cada mês tem uma cor. Na veterinária, na causa animal, também tem. Aí veja que janeiro, que foi o mês que passou, é o janeiro branco, que tem a ver com a saúde mental dos animais. Mas, Sandra, saúde mental para animal, pense bem. Um gato, por exemplo, que vivia livre, de repente ele se vê dentro de uma casa e ele não pode mais sair, ele não pode ir para onde ele quer, ele não pode mais viver como ele quer, ele vai ter que viver como aquela pessoa deixa. Ele só pode comer a comida na hora e o que a pessoa quer. Ele tem que conviver com animais dos quais ele não iria querer. Ele tem que tomar banho. Tem gente que dá banho em gato. Pasme. Tem gente que dá banho em gato. Por quê? Porque não quer o cheiro do gato, acha que o gato está fedido para ficar em cima da cama. Gato não foi feito para ficar em cima da cama. Então você transforma o gato numa coisa que nem é humana e nem é gato. E é óbvio que a cabeça do animal não fica boa. Então ele começa a ter problemas de saúde por causa da saúde mental. Então, janeiro é um mês que deve se pensar nisso. Aqui o calendáriozinho, como vocês estão vendo, ele está todo branquinho, que é um mês que a gente tem que anotar as datas de eventos que a gente tem que fazer. Como janeiro já passou, a gente vai ter que deixar esse calendário pronto para que a gente lembre disso no ano que vem, para começar desde janeiro fazer postagens, ações, pelo menos uma ação em janeiro, para chamar a atenção da saúde mental dos animais. Fevereiro, que é o mês que a gente está, é o fevereiro roxo. E ele tem a ver com animais idosos. Por que é interessante falar do fevereiro? Porque para fevereiro, trata-se de pensar nos animais que conseguem viver mais do que 8 anos, né? Por exemplo. Então, esses animais que já vão ficando idosos, dependendo da idade, dependendo da espécie, precisa-se falar de doenças degenerativas, né?
essas doenças que as pessoas não entendem e muitas vezes abandonam os animais por causa dessas doenças. Então, o mês de fevereiro é um mês importante para poder falar sobre esse tipo de doença, esse tipo de problema, que a gente deve ter cuidado com os animais, tá? Olha o mês de março. O mês de março é o mês da cor azul marinho, que é para falar sobre verminoses. Qualquer doença gastrointestinal e verminose, tá? Prevenção, né? Então, nesse mês, fazer alguma ação, fazer propaganda, né? Para poder falar sobre se o seu cachorrinho, seu gatinho ainda não foi vermifugado, chegou o momento. Então, essas ações, esses lembretes mensais, eles são importantes, que é para a gente poder conversar e a gente lembrar as pessoas de que tem que fazer determinadas coisas, né? Então, pelo menos uma vez no ano, a gente tem que pensar nas verminoses. Obviamente, como veterinário, eu vou te dar outro parâmetro, eu vou te dar outras datas, outras coisas, mas eu estou falando aqui da causa animal, estou falando aqui de animais de rua, estou falando de pessoas de baixa renda e estou falando pelo menos uma vez no ano, dependendo da condição do animal, se ele tem acesso à rua totalmente ou não, ele vai precisar ser vermifugado. Então, o mês de março é interessante falar isso. Então, a gente tem que pensar nessas ações a cada mês que vai passando. Porque se a gente deixar marcado alguma coisa previamente, a gente já vai fazendo algumas ações. Aqui no Abril Laranja, por exemplo, tem que falar sobre a crueldade, especificamente crueldade. Então, isso aqui é bom para trabalhar nas escolas, né? Porque muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes não sabem o que é crueldade, o que é brincadeira. A gente tem visto isso acontecendo nas redes sociais, nos noticiários, que vão dizer que era uma brincadeira, eles não tinham entendido, né? Só que eu quero chamar a atenção para vocês para o mês de maio, que obrigatoriamente ele vai precisar fazer, a gente vai precisar fazer a nossa eleição. A nossa eleição, ela vai ter que ser feita até o mês de maio. E eu coloquei aqui já no calendário mês de maio, já para facilitar, para que a gente tenha o prazo máximo já organizado, certo? Além de ser a conscientização sobre saúde renal, né, e oral, para cães e gatos, a gente vai ter que trabalhar a questão da eleição. Então, chega aqui num ponto importante da nossa reunião. Vou voltar na eleição só para quem ficou aqui querendo saber, né? Violeta para junho, para falar sobre pele e olho. Aí, julho, a gente tem agora uma lei que foi. A gente vai ter que obedecer essa lei a partir de agora, né? Ela foi nos dada agora em 2026. Essa é uma lei nova, veja o número dela, 15.322 de 2026, e ela institui o Julho Dourado, que é para falar sobre zoonoses, tá? Então, esse julho aqui, se for contabilizar de todos os meses que a gente tem que fazer algum trabalho, assim, bem específico, tem que ser nesse mês. Nesse mês é importantíssimo. É aqui que vai falar sobre esporotricose leishmaniose. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito aqui em julho. Isso aqui a gente vai deixar para a reunião da diretoria da ONG para poder organizar esse evento aqui, tá? Aí tem agosto, que é para falar sobre leishmaniose e as doenças felinas, que é a PIF, FIV, FeLV, forma de conscientizar, né? Tem também setembro, que é para falar sobre coração, setembro vermelho, outubro rosa, que é igual nos seres humanos, né? Para falar sobre doenças mamárias, e fala também do útero, né? Mas a gente fala mais de doenças mamárias. Câncer de próstata e qualquer outra neoplasia fica para o novembro azul, e dezembro, que é o combate ao abandono animal, dezembro verde. Lembra que a gente fez no ano retrasado, ano passado, em dezembro do ano passado a gente não fez, mas no ano retrasado a gente fez um evento em dezembro com essa cozinha verde. A gente fez o evento Dog Walker Day. Então a gente fez esse evento, e nesse evento a gente falou sobre, a gente estava tentando levantar essa questão do abandono, a gente estava ainda engatinhando, né? Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar muito no mês de dezembro, tem que deixar uma data pré-definida, tem que organizar um evento legal, para que a gente possa chamar a atenção
da cidade contra o abandono de animais. Então, a gente tem esse calendário bem fofinho, que eu vou colocar essas datas, depois que eu organizar as datas bem direitinho, eu vou fornecer isso aqui. Vamos conversar na próxima eleição da diretoria para a gente fornecer para as pessoas, para que elas acompanhem. O pessoal da diretoria, obviamente, vai ter que ficar, né? E a gente vai ter que trabalhar em cima desse calendário. Então, vamos voltar aqui para a eleição, tá? Então, a gente tem aqui mês de maio, tem eleição. Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês, para o estatuto da nossa ONG, tá? Eleição. Depois de 3 anos de atuação, a cada 3 anos, a nossa ONG tem no nosso estatuto escrito que a gente precisa fazer eleição. Aí o que acontece aqui? A gente precisa, deixa eu colocar aqui na eleições, pronto, eleições, tá? Então, a gente precisa fazer eleições. Eita, ficou pequeno, né? Deixa eu tirar aqui do... Deixa eu fazer assim, né? Vou fazer assim, porque senão não dá para enxergar, tá? Vou deixar assim. Então, a gente tem aqui eleições. Então, a gente precisa fazer eleições a cada 3 anos. E essa eleição, ela tem que ser feita de acordo com o que está descrito aqui no estatuto da nossa ONG. Então, o estatuto está aqui. Esse aqui é um documento que eu peguei com a ONG OPAN de Guarabira e troquei tudo que era importante para a Lagoa Grande especificamente e coloquei aqui, tá certo, pessoal? Então, o estatuto é um documento que dita as regras. Então, eu tirei a questão de resgate, eu tirei a questão de abrigo, porque a gente não trabalha com resgate, não trabalha com abrigo, porque nós não temos ninguém para fazer resgate. Nós não temos local para fazer abrigo e nem temos como manter. Então, a gente não pode deixar no estatuto uma coisa que a gente não tem condição de ter, tá certo? É até inteligente a gente não fazer isso. Então, o estatuto ele é aberto para quem quiser ler. Quem está no grupo, no grupo da ONG, tem já algumas vezes eu coloquei ano passado, vou colocar novamente, para quem quiser ver, dar uma lida, é importante saber. E no estatuto está dizendo que a eleição da diretoria é feita durante uma Assembleia Geral ordinária. Ou seja, a gente tem que marcar uma reunião em maio, chamando as pessoas que são da ONG, todo mundo que está naquele grupo lá, que está inscrito lá, que participa, que pelo menos está lá participando, tem que convocar aquelas pessoas para fazer parte dessa eleição, para votar ou serem votadas, tá? Então, essas pessoas que estão ali, elas podem votar ou ser votadas. Não, ninguém de fora pode chegar e ser votado ou votar. Ela só pode ser feita com membros. Então, a gente vai reorganizar a questão dos membros para ver quem está ativo, quem não está, que é para ver quem é que está presente, quem não está, porque tem gente que já saiu, não é considerado mais membro, então não contribui mais, nem financeiramente e nem com participação de nenhuma forma. Então, não tem como ser membro. Para ser membro, tem que ter alguma participação, né? Então, a gente vai organizar para ver os membros direitinho, para poder votar e serem votados, certo? Aí, o que vai acontecer? Essa eleição, ela tem que ser feita através dessa reunião chamada Assembleia Geral, que a gente vai fazer, mas vai precisar de um grupo de pessoas que não vai participar da eleição, que nem vai votar e que nem vai ser votado. Então, a gente vai ter que organizar um grupo de pessoas de fora da ONG, um grupo de 5 pessoas, para fazer o grupo que vai organizar a eleição. O que esse grupo vai fazer? Vai fazer todas as regras da eleição, vai fazer vai olhar a documentação direitinho para poder receber as inscrições dos interessados na eleição.
que eu vou explicar já já como vai ser. Então, esse grupo de pessoas vai ter que se organizar para poder fazer com que a eleição aconteça. Por quê, pessoal? Eu vou participar da eleição. Então, se a minha chapa vai participar da eleição, eu não posso organizar a eleição. Está errado. Então, para que eu participe da eleição, eu preciso que tenha pessoas que não vão votar e nem vão ser votadas, elas participem dessa eleição para organizar. Então, vamos chamar pessoas que não são da ONG para poder organizar essas regras dessa eleição. E faz o convite em maio, a gente marca a data, tá? É em maio, para a gente poder fazer essa eleição. Só que antes de maio, vocês vão concordar comigo, antes de maio, a gente está aqui em fevereiro, a gente pelo menos tem que fazer isso tudo em maio, tem que fazer isso em maio, tá? Deixa eu desenhar aqui para não esquecer depois, viu? Em março, a gente tem que vir aqui. Eu vou só fazer um negocinho, uma bolinha, só para me lembrar aqui, que aqui começa a questão da eleição, tá? Vou nem escrever, porque não vai dar certo aqui, não. Vamos fazer assim, em março, a gente começa a elaborar as regras da eleição, certo? Em maio, a gente começa a elaborar as regras para a eleição. Em março, né? Março. Então, é mês que vem. Esse mês não, a gente tem que escrever aqui. Nesse mês aqui, vai precisar de ter o pessoal que vai fazer as 5 pessoas para organizar a eleição. São pessoas que não são da ONG, são pessoas de fora. Vamos fazer o convite para essas pessoas para organizar essa eleição, tá? Para que aqui se escreva as regras, tá? Então, essas 5 pessoas vão ajudar a elaborar essas regras e vão ficar responsáveis por divulgar essa eleição, por ver se a gente que vai participar do pleito não está fazendo nada fora do combinado e etc. e tal. Isso em março. Em abril, pessoal, aí aqui a gente já pega as inscrições das chapas, tá? Em abril, inscrições das chapas. Então, a gente vê as inscrições das chapas, já começa a pegar essas inscrições e as propagandas. Propagandas eleitorais, que tem que ser feitas também, tem que dar tempo, né? Vai que tem 10 chapas aí querendo concorrer. Aí você tem que fazer sua propaganda, o seu trabalho e tal, para ver se fica aqui, tá certo? Para que no mês de maio, que a gente vai decidir o dia, junto com o pessoal aquelas 5 pessoas lá, a gente vai decidir esse dia, né, junto com o grupo que vai organizar isso aqui, tá bom? Então, para que a gente possa fazer isso, precisa todo mundo estar atento com as datas, tá? Quem é que vai poder participar dessa eleição? Quem é que participa de eleição? Qualquer membro da ONG, qualquer membro da ONG participa. Cadê o estatuto? Vamos chamar aqui. Aqui, ó. As eleições, elas vão ser por voto secreto. Vai ser através da realização de uma Assembleia Geral, tá? Numa reunião, pode ser presencial ou pode ser online. Só que essa votação, ela vai ser viabilizada por essas pessoas que estão ali, que foram escolhidas. Digamos, se for presencial, a gente pede à Câmara Municipal para poder fazer lá. Então, vai ter que ter cédulas eleitorais, vai ter que ter, né, para poder fazer. E a gente vai também, se for online, vai ter que ter aqueles forms, né? Você manda o link e a pessoa faz. Tanto presencial quanto online, não tem problema, certo? Aí, a gente tem, aqui está dizendo que as eleições têm que ser convocadas com antecedência mínima de 30 dias,
Então, por isso que eu falei que tem que ser antes, né, no mês anterior. Então, e as inscrições precisam ser feitas por chapa completa. Agora, a chapa completa, eu vou mostrar aqui os cargos que tem que estar completa, não pode faltar ninguém. A gente precisa fazer com antecedência de, no mínimo, 24 horas da assembleia. Então, a assembleia vai ser amanhã, o prazo seria até hoje, para poder fazer a inscrição das chapas, junto a essas 5 pessoas que a gente vai ver como vai encontrar essas pessoas. Ainda não tem um plano, não está descrito no edital aqui como é que você pega essas pessoas para poder fazer essa eleição, mas, obviamente, são pessoas que não são da ONG e a gente vai fazer o convite. Na reunião com o pessoal da diretoria, a gente conversa para ver, para fazer convites. Vamos fazer convite para 15 pessoas para ver das 5 quem é que responde, tá? Pessoas conhecidas que não tenham nada a ver com a ONG, não é para ter nada a ver com a ONG. Então, vamos tentar fazer isso da forma mais transparente possível. E sempre falando lá no grupo, junto com vocês, e avisando em rede social. Então, toda vez que for fazer qualquer coisa, já que eu estou organizando, para que não fique com nenhuma dúvida, eu vou sempre colocar em rede social, como eu estou fazendo aqui essa reunião agora aberta no YouTube, para deixar gravado, porque não tem problema nenhum, tá certo? Então, no mês anterior já tem que ser chamada essa eleição, esse grupo já tem que estar formado e tem que chamar essa eleição, as regras têm que estar bem claras, e a gente tem que marcar essa reunião, né, com 30 dias de antecedência, chamada Assembleia Geral Ordinária, para eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal, tá? Eleição da diretoria e do Conselho Fiscal. Então, a gente vai ter diretoria e Conselho Fiscal. Então, vamos lá. Para você que está aí querendo entrar para uma ONG, para essa especificamente, a 5G, você quer fazer a sua diretoria e passar 3 anos organizando as coisas para dar certo aqui na causa animal, o que você precisa saber? Você precisa saber que a diretoria é composta por essa quantidade de pessoas aqui. Essa quantidade de pessoas aqui. Então, essas pessoas aqui, elas são as pessoas, a sua chapa. Você precisa organizar essas pessoas aqui, pessoas para cada cargo desse, tá? Então, você tem que chamar 9 pessoas para poder compor a diretoria, né? E você ainda tem que correr atrás do Conselho Fiscal, tá certo? Que são mais 3 pessoas. Então, mais 3 pessoas para poder compor o Conselho Fiscal. Tá? O Conselho Fiscal não faz parte da diretoria, é separado. Ele fiscaliza essa diretoria, tá certo? Só que o Conselho Fiscal, ele pode não ganhar, por exemplo, você não é obrigado, vai ser 2 votações no dia, uma para a diretoria e uma para o Conselho Fiscal. Podem ter 10 chapas para a diretoria e 5 para o Conselho Fiscal. Você inscreve o pessoal do seu Conselho Fiscal para trabalhar junto com você, mas pode ser que a sua chapa ganhe e o pessoal do Conselho Fiscal que você chamou não ganhe, ganhe outro grupo, certo? Não é obrigatório os 2 ganharem juntos, tá? Mas é interessante você já trazer o seu Conselho Fiscal para participar dessa eleição junto. Eu não posso simplesmente colocar a minha diretoria, o meu pessoal para trabalhar junto comigo e não colocar os fiscais, né? Eles têm que aparecer, porque senão não vou poder trabalhar, tá certo? Então, o que tem aqui? A gente precisa de um presidente e um vice. Precisa de 2 secretários, porque está aí primeiro e segundo secretário. Os 2 podem assinar as documentações, mas sempre o primeiro é quem assina, né? O primeiro é quem tem a obrigação de assinar, e na falta do primeiro, por algum motivo, o segundo assina. Tem que ter um tesoureiro, obrigatoriamente. Nem coloquei segundo tesoureiro aí, porque a gente não consegue nem juntar esses 9. Precisa de uma pessoa para esse cargo de coordenação de relações públicas. Precisa de um diretor técnico. Nesse caso aqui, obrigatoriamente tem que ser um médico veterinário. Aí, nesse caso, pessoal, fica chato, sabe por quê? Como é que a gente vai ter uma outra diretoria na ONG, se o único veterinário que tem na ONG sou eu? Então, fica complicado fazer um outro grupo.
Por isso que a gente tem que estar chamando as pessoas para participar, tem que estar chamando a galera para vir, né? Como é que eu vou colocar um diretor técnico que não é da ONG? Não pode. Então, para poder participar, infelizmente, vai ter que ser da ONG. Então, para que um veterinário faça parte de uma outra diretoria, vai ter que entrar para a ONG primeiro, tem que primeiro ser uma pessoa que pode votar e ser votada para poder participar. Infelizmente, nesse caso, obrigatoriamente tem que ser um médico veterinário. E precisa ter 2 suplentes. Esses suplentes, eles só não assumem o cargo de diretor técnico, tá? A não ser que o suplente seja um médico veterinário, aí ele pode assumir. Os demais não precisam que tenha, não seja técnico em nenhuma área, tá? Mas pode ser pessoas que entendam um pouco do assunto. Só para dar uma dica aqui para vocês, a gente tem 2 cargos aqui que são os mais complicados, que no caso é o de presidente e o de tesoureiro, são cargos muito complicados. Por quê? Porque são essas pessoas que elas ficam responsáveis pela finança. Elas fazem como? Elas simplesmente são aquelas pessoas que vão poder mexer na conta do banco, mas elas não mexem sozinhas na conta do banco. Quando um faz um Pix para alguma coisa, o outro tem que dizer o sim, tem que ir lá, clicar e dizer que estou ciente e pode fazer. Um só não faz. Isso aqui é uma forma de garantir que as pessoas estejam trabalhando em conjunto, certo? Então, presidente tesoureiro tem aquela dorzinha de cabeça de ter que ir para o banco sempre que for necessário para resolver alguma pendência que deu errado. Às vezes acontecem coisas que a gente precisa resolver, tá? Mas esses 2 aí precisam estar sempre pessoas juntas, unidas, para que respondam rápido uma à outra. Quando precisa de uma liberação rápida, por exemplo, eu vou lá comprar um medicamento na farmácia, eu tenho que chamar o meu tesoureiro e dizer, estou indo para a farmácia agora, se liga aí para você liberar a grana. Aí eu vou na farmácia, faço a compra, faço o Pix e espero o Pix ser compensado pelo tesoureiro. Tem que ser desse jeito, pessoal, para poder fazer a coisa fluir, tá certo? Outro cargo interessante que a gente tem que chamar atenção aqui é o cargo é o coordenador de relações públicas. Gente, aqui eu chamei tanto uma pessoa, eu não vou falar o nome dela não, porque senão ela fica chateada. Eu chamei tanto a pessoa, chamei mais de uma vez, insisti, fui até chata, insisti pra caramba, para que ela fizesse parte nesse cargo de coordenador de relação pública, porque é aquela pessoa que é bem ambientada no social, que ela conversa com as pessoas, ela conhece as pessoas, ela consegue ter abertura com as pessoas. É bom que seja uma pessoa aqui que ela tenha uma boa abertura com vários tipos de pessoas, que ela conheça pessoas que possam abrir portas, por exemplo, que vá atrás, que participe de eventos, que fale no nome da ONG o tempo todo, para levar a instituição em todo lugar. Todos aqui têm que fazer isso, tá? Meu esposo e eu, a gente não sabe ir em qualquer lugar e não falar o nome dessa ONG. A gente tem que falar e tudo que a gente compra para casa pensa que pode fazer não sei o que para a ONG. A gente vive isso. Quando a gente entra na causa, a gente vive isso. Isso é importante, tá? O secretário, pessoal, é a pessoa que vai tomar conta dos documentos. Então, é muita papelada, é muito ofício, é muito pedido, documento de filiação, muita coisinha. Aí o secretário, ele assina a papelada junto com o presidente, que é para ver que foram 2 pessoas que assinaram, entenderam? Então, esse grupo aqui, ele tem que ser um grupo bem coeso. Infelizmente, todas as ONGs são desse jeito, todas. Com a OPAM é assim, com a de Remígio é assim, todas que eu conheço são assim. Começa os 9, muitas vezes termina com 2, tá? Termina os 3 anos com apenas 2. O porquê que isso acontece? Porque isso aqui é uma causa onde você doa seu tempo, você doa o seu tempo quando você o tem. Então, você não recebe nada por isso, é um trabalho solidário. Solidário. A gente tem uma ONG aqui no município
que ela está bem estruturada, a gente está entrando em contato com essa ONG para poder aprender junto com ela, em que ela se mantém, ela recebe recursos e paga os funcionários para trabalhar no local, que tem local, tem um local para admitir as pessoas, para dar assistência. Essa ONG, ela tem um local e ela paga os funcionários. Então, as pessoas da própria ONG recebem para trabalhar lá. Isso deve constar no estatuto deles. E aqui no nosso não é proibido, desde que a gente esteja oferecendo um trabalho que nós podemos oferecer. Por exemplo, se qualquer uma das pessoas que trabalham aqui aqui na diretoria, nenhuma delas vai receber um centavo pelo trabalho aqui que está fazendo para a diretoria. Mas, se por acaso esse secretário aqui, por exemplo, ele tiver um banho tosa, se ele tiver um banho tosa, a gente chama, já que ele já faz parte da ONG, a gente pode chamar ele para prestar um serviço. Então, a gente vai dar para essa pessoa que já trabalha com a gente a oportunidade de prestar um serviço de banho e tosa para alguma situação. Então, isso aí, tranquilo, pode fazer tranquilo. Só que a gente não tem no nosso estatuto dizendo que a gente tem sede oficial, nossa sede é provisória, que vai mudar agora com essa nova Assembleia. Vai ter uma Assembleia só para mudar essa questão do estatuto. Então, tem uma modificaçãozinha que vai ser feita aí, tá certo? Então, para que a eleição seja feita, esses cargos eles têm que estar, né, preenchidos. Aí você pega o nome dessas pessoas, com o CPF delas, e pega a documentação, tira xerox e tudo mais, para entregar, que isso vai ser explicado na época da eleição. Aí vai se marcar essa eleição num dia aqui de maio e no local ainda, né, que essas 5 pessoas que podem até se disponibilizar, não sei, vamos chamar as pessoas para fazer parte da eleição, assim, de forma bem aleatória mesmo, vamos botar só o requisito para ser maior de 18 anos e que tenha pelo menos uma escolaridade mínima, né, para poder fazer e que não tenha acesso à ONG, que não seja da ONG, certo? Até outra ONG também, né, pode ajudar, pode chamar até outra ONG. A gente vai ver isso aí a partir da próxima reunião com a diretoria para ver como é que a gente faz. Aí, aqui em maio, vai acontecer essa eleição. Aí, essa eleição vai ser aquela reunião e onde, as pessoas que vão participar da eleição aparecem, vão ser mostradas para as pessoas e as pessoas vão votar de forma secreta. Por mais que, por exemplo, só tenha uma chapa, mas mesmo assim o voto secreto ele é garantido, vai ter que ter as cédulazinhas e com as cédulazinhas, a comissão eleitoral, ela vai lá e diz quantas foram, que teve abstenção, nulo e votos válidos, certo? Tanto para a diretoria quanto para o Conselho Fiscal. Aí, nesse mesmo dia, é elaborada uma ata, a ata de eleição e posse, e essa ata tem que ser levada para o cartório e registrada em cartório. Aí o novo presidente, novo tesoureiro, vão para o banco com essa ata de posse, de eleição e posse, vão para o banco e mudam o nome que tem da antiga diretoria para a nova, que é para poder fazer aquela transição, que isso pode levar uns dias sem fazer movimentação bancária. Certo, pessoal? Então, sabendo de tudo isso, a gente vai trabalhar nesse mês agora de fevereiro, nesse calendário aqui, para que a gente tenha, mesmo que a eleição seja em maio, a gente vai deixar esse calendário pré-aprovado para todo mundo já seguir, tá certo? Todo mundo já saber. E nesse calendário aqui, anotei aqui, vai entrar, além dos que eu já mostrei para vocês, vai ter eventos nas escolas, que a gente tem que fazer, é nossa obrigação, como instituição, fazer a conscientização de crianças e adolescentes sobre a causa animal. Então, a gente vai ter que colocar esses eventos aqui nesse calendário. Vai ter que ter evento de arrecadação, que a gente aí tem que fazer, porque a gente não recebe nada ainda. E, fora desse documento, ainda agora em fevereiro, vamos para a Câmara de Vereadores. Semana que vem eu já vou levar um pedido para a gente ser reconhecido como uma associação
uma associação, uma ONG aqui, certo? Uma ONG aqui no município, tem que ser reconhecida aqui no município. Tem muita papelada para fazer, mas a gente precisa participar, tá certo? Aí eu vou avisando para vocês nas redes sociais e vocês vão acompanhando, tá certo, pessoal? Eu vou olhar o chat aqui para ver se tem alguma pergunta, se vocês têm perguntas agora, tá? E depois das perguntas eu finalizo aqui para não ficar muito longo esse vídeo, certo? Então, aqui a Kalina, a Cileide, Emeline, né? Rosenilda, a Silvana, Jackson. Como será feita a escolha, né? A gente não escolheu ainda, a gente não sabe ainda, porque aqui tem que fazer, tem que pensar em como será feita essa escolha, né? A gente vai aceitar as sugestões, tá? A Rosenilda tá, mas ela já vai sair, mas já tá no finalzinho, viu, Rosenilda? Já tá terminando. Ninguém tem mais dúvidas, tudo certinho até aqui. Não tendo dúvidas, pessoal, eu vou encerrar essa reuniãozinha de esclarecimento aqui para vocês e vou marcar uma reunião só com a diretoria da ONG, que é para poder a gente discutir tudo que foi falado aqui e a gente aprofundar mais esse calendário da gente, tá certo? Caso vocês se interessem em participar ainda para votar, vocês precisam participar da ONG lá no grupo do WhatsApp, tá? Tem que ser sócio. Então, tem muita gente que quer participar, mas não é sócio. Então, a gente vai fazer um levantamento dos sócios para ver quantas pessoas são, para que a gente organize para poder participar. Os cargos da diretoria, dos quais vão fazer parte do próximo pleito, eu vou dizer lá no grupo, tá certo? Eu vou me lançar como presidente, tá certo? Essa aqui é a certeza que tem, porque há 3 anos atrás, quando eu fundei a ONG, eu não esperava ficar em Alagoa Grande, eu esperava fundar a ONG, passar um ano mais ou menos e depois ir embora. A minha ideia era essa. A minha ideia era dar para a cidade uma ONG. Então, a parte burocrática toda eu queria fazer e deixar ela feita, porque isso foi um TCC meu trabalho de conclusão de curso. Então, quando eu estava terminando a minha faculdade de medicina veterinária, o meu trabalho de conclusão de curso foi para fazer o mapeamento dos protetores independentes. Então, eu conversei com 14 protetores aqui, vi as dificuldades que cada um tinha, e todo mundo reclamando, dizendo que não tinha apoio do município, não tinha apoio de não sei quem, não sei quem. Aí eu pensei, apoio, gente, só vem quando a gente tem uma organização. Ninguém vai sair dando dinheiro para as pessoas que dizem que é protetora. Tem que ter uma fiscalização. Então, isso só vem através de organização. E nada mais organizado do que uma ONG, tá? Então, eu resolvi juntar esses protetores num lugar só, que é uma associação. Só que esses 14 não quiseram fazer parte. Eu acho que se alguém que está na diretoria, não lembro se tem alguém da diretoria que eu fiz a entrevista e que entrou para a ONG, mas não quiseram fazer parte por causa do tempo, dizer que não tenho tempo, que não posso e tal. Só que eu briguei muito para que as pessoas entrassem para assumir esses cargos aqui. Foi muito complicado conseguir pessoas para ficar nesses cargos aqui. Houveram muitas modificações para que desse certo. Mas quando deu certo, eu achei que estava tudo bem. Só que aí não saí. Eu vi que me consolidei aqui na cidade e não vou sair. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou assumir a presidência. Tem uma colega minha, que eu não vou falar o nome dela, porque talvez ela não queira, que ela vai ficar como tesoureira. Ela vai ficar como tesoureira, porque a gente consegue ter essa resposta muito rápida. Então, ela já faz parte da diretoria, só se ela disser que não quer, mas ela já. Esse feedback aqui a gente vai ter que ter. E os demais eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp dos cargos que estão vagos, para que alguém queira participar, participe, tá certo? Então, vai ser abertas vagas
para esses cargos nessa chapa que eu estou fazendo parte dela, tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Vamos deixar para a próxima, tá bom? Vou deixar o YouTube aqui sempre salvando as coisas e na próxima eu aviso vocês para que tudo dê certo e a gente faça um trabalho bem bonito aqui na cidade, tá bom? Sem dúvidas nenhuma, eu vou encerrando aqui a nossa transmissão. Até já para vocês. Até mais.